Salve, salve, nação, nação, vambora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo, né? O Flamengo, infelizmente, acabou perdendo, né, a Recopa para o Del Valle nos pênaltis. O primeiro tempo do Flamengo foi muito bom. Poderia ter aberto o placar lá, 2-0, tranquilamente, mas acabou não acontecendo. Fez gol no último minuto do jogo, com a Arrascaeta, foi para os pênaltis e acabou perdendo, né? Agora, o próximo confronto do Flamengo é contra o Vasco. Quais lições o Vitor Pereira pode tirar desse jogo contra o Del Valle, né? Na minha visão, acho que o Matheus Gonçalves, né, foi a única coisa boa que o Vitor Pereira pôde tirar desse time até o momento, né? O moleque de 17 anos está se destacando, né, nesses principais jogos e agora vai, na minha opinião, conseguir ganhar rodagem nesse time titular. Então, Flamengo e Vasco, o próximo desafio do Flamengo. Será que ganhando um clássico a moral aumenta, a pressão diminui em cima do Pereira? Então vamos embora reger aqui a repercussão ainda do jogo. É isso aí, tamo junto. Créditos a ESPN Brasil. Link na descrição com crédito. E vamos embora para o vídeo. Valeu, nação. Deixa o like para ajudar o canal. Valeu! Primeiro tempo, Dani, até que o Flamengo respondeu. Não me agradou essa mudança tática. A gente vai discutir, não sei se tem tempo hoje é rapidinho, mas pelo menos o Flamengo criou. Se termina o primeiro tempo 2-0, não seria injusto pelas chances criadas pelo time. Enquanto tinha perna, enquanto tinha gás, enquanto esses 71 mil, mais 71 mil... 71.400. empurrar o time, aquela atmosfera, o time criou, teve chances. Volto a dizer. E falei na transmissão e o meu presidente, eu fiquei muito feliz que ele me mandou uma mensagem me elogiando, porque ele achou que eu fiz um comentário certo. O Vitor Pereira tem a parcela de culpa dele, Sim. mas a diretoria tem mais. E ele, a parcela de culpa, ele não está nesse início de temporada de um mês e pouco, dá aquele passinho atrás e fala, cara, vou manter aquilo que deu certo ano passado, motivando esses caras. Depois que passar essa reta aí de decisões, aí eu vou implementar aquilo que eu penso. Ele está tentando fazer isso decidindo o título. Esse foi o meu comentário. O problema é que o Vitor Pereira, que é um bom treinador, ele está tentando mexer e mudar e fazer aquilo que ele pensa de futebol, decidindo o título. Mérito do Flamengo ganhou tudo ano passado e por isso está disputando tudo no início do ano. Sim. Todos os títulos que o Flamengo está disputando é porque ele ganhou o ano passado. E aí contratou, aí vai a minha crítica à diretoria. Muda do treinador para ele tentar mudar, botar a filosofia dele, decidindo o título. Sem o time estar bem fisicamente, preparado, sem ter feito uma pré-temporada. Pronto. Dá para abrir um pouco esse leque, né? Porque a gente sempre falou muito, Pascoal citou ontem, as individualidades do Flamengo que são superiores à do Del Valle. Acho que é ponto de comum acordo aqui. Só que nesse momento, nesse jogo, o que a gente vê também é a individualidade não conseguindo aparecer. Não sei se porque está dentro de um coletivo bagunçado, não sei se porque tem jogador que ainda não está em condição física. O próprio Arrascaeta fala, agora o físico está melhor, mas eu sei que eu estou devendo tecnicamente. Ontem a gente não viu essa superioridade individual. Em compensação, que teve de chuveirinho, Pascoal, não conta para ninguém. Não. Se a gente falar essas coisas, depois vira fofoca, né? O Flamengo ontem tinha duas jogadas, né? A tentativa de chutar de fora da área e o cruzamento para a área. Só duas. O Flamengo viveu de duas jogadas, né? E concordo com o Zinho. Se aquela bola na trave, a da trave especialmente, entra, porque na trave foi um foguete, foi a cabeçada do Pedro na trave, né? Ou foi do travessão? Tem uma na trave e uma no travessão, Teve uma, né, do Ayrton Lucas e de cabeça e do Thiago. A da trave especialmente, que vai na trave, que ela explode na trave e volta. Do Thiago. Se aquela bola entra, um abraço pro gaiteiro. Ali desarma tudo. Mas o futebol é feito disso. Agora, vou continuar. Ontem o Arrascaeta foi eleito o melhor jogador em campo, pelo gol que ele fez. Sim. Não pelo desenvolvimento da partida. Não foi. Na partida ele não foi o melhor em campo, né? Veja como é que você falou. O Zinho falou de conjunto e de individualidade. E você também. O que significa o conjunto do Independente Del Valle? Que o volante tem 41 anos e corre 30 metros para frente e 30 metros para trás. Ele só faz isso. Ele corre 30 metros para ajudar na defesa e 30 metros para fazer a saída de bola. Tanto que ele resiste o jogo praticamente inteiro ontem. Foi sair na prorrogação, né? Então, é porque tem um sistema de jogo pronto, os jogadores entendem. Ontem tirou aquele centroavante que tem o cabelo
né? Kevin Rodrigues. O Kevin entrou no segundo tempo. Sim, para botar o Alciva para fechar mais o meio. Um pouco para dar mais consistência assim, no meio. Abriu mão também de atacar. Não, eu entendo, porque ele já tinha feito o resultado. O Santos que não vive seu melhor momento, acho que está um pouco inseguro, não sujou o uniforme, né? Não. Nisso você tem razão. Só para finalizar. O Arrascaeta não estreou ainda. O Everton Ribeiro fez um bom primeiro tempo. Mas cai... Não, o Everton Ribeiro construiu as jogadas importantes para o Flamengo no primeiro tempo. Mas cai vertiginosamente no segundo tempo. E termina o jogo. O time do Flamengo termina o jogo com os jogadores mancando. Não sei se vocês viram isso. Para mim, é a única explicação para você tirar o Pedro e colocar o Mateusão. O Pedro jogou praticamente o segundo tempo inteirinho mancando. Ele dava aquele passinho. Não estava 100%. Entendeu? Ele não fez o jogo que a gente conhece do Pedro. O Gerson entrou, tomou um pisão no pé lá no canto. Primeira bola dele ali, quando saindo pela meia esquerda, quase ali na linha do meio do grande círculo, tomou um pisão ali. A partir dali, mancou o jogo inteiro. E aí, presidente? Então, vai fazer o quê? Esse negócio... O Arrascaeta bate o pênalti e depois põe a mão na perna. Eu tenho a sensação de que ele sentiu na batida. Ele sai a perna ali de um jeito... E vou falar para você, ele bateu forte e o goleiro pegou. Sim. Foi o goleiro que pegou, porque o goleiro sai antes naquela bola. Se ele troca de canto, o goleiro ia se esparramar e ia passar da grande área, que ele ia deslizar. Não, o goleiro foi bem, mas a batida dele é meia altura, né? É no raio de ação do goleiro. O goleiro foi bem demais. Foi bem demais. Apesar que o Faravelli bate do mesmo jeito, meia altura, e nem foi tão forte. O Santos toca na bola, mas a bola entra. Agora o último pênalti todo mundo estava esperando, né? Landázuri. Esse cara lá no Fortaleza não jogou bem. O que ele vai? Entrou no segundo tempo, porque ele é lateral e zagueiro, né? Sim. Aí vai bater o último pênalti. Rapaz, vai ser tranquilo assim. Vai ser tranquilo assim lá longe, hein? Ele bateu o pênalti assim, ó. Não é nem comigo. E o Gabigol foi fazer catimba. O Gabigol foi catimbar. Foi tentar dar uma... Foi catimbar. A torcida vaiando e tal. E ele... Uma contradição muito grande pelo seguinte: quando a diretoria tira o Dorival depois de ganhar 2 títulos, sabendo do pouco tempo, ela sabia do risco a curto prazo. Sim. Ela sabia que poderia dar errado para esse começo. Ok, deu errado. E aí deu errado o começo, você vai sacar o treinador sem dar tempo dele mostrar o trabalho dele? Eu tô gostando do que eu tô vendo? Não tô. Sim. Eu tô achando ruim. Mas eu acho que agora ele tem que ter o direito de tentar dar a cara dele para esse time. Você acha que a diretoria já tem que pensar numa troca, assim? Não, assim, ela não pode agir com emoção. Né? Se é uma diretoria que conquistou vários títulos no Flamengo, tem que se dar também mérito, né? É uma diretoria que manteve aquilo que o Bandeira de Melo começou a fazer e melhorou ainda mais a estrutura, a parte financeira, a administração. Flamengo sempre gigante, mas agora financeiramente mais ainda. Mas tem se equivocado na troca de treinador. Não é possível um time que botar 5 anos aí, se não está ganhando... Jota pra cá? Põe de 19 para cá. 19 para cá. Se não ganha, está na final. Se não é campeão, está disputando o título. É que o Brasil, assim, a gente estava vendo o jogo hoje do Liverpool. Liverpool está em 6º. Agora, mas estava em 7º enquanto estava empatando. 6º. Vai mandar embora o Klopp? Não vai mandar embora o Klopp. E o elenco do Liverpool não é melhor do que o do Flamengo? O presidente falou isso. Claro. Agora, no Brasil é essa cultura, né? O Flamengo ganhou, mas o rendimento não foi legal nas finais. E essa cobrança é da diretoria, mas é da torcida também e é da gente também, da imprensa. Que a gente fica buscando também, assim, alguma coisa... Cara, ganhou, foi campeão. Mas tomou um nó ali no início do jogo do Filipão e do Paulo Tua. Cara, mas o Flamengo foi o campeão da Libertadores. Então, assim, todos têm uma parcela nessa cobrança excessiva em cima de um treinador no Brasil. E eu não estou falando de nacionalidade, não. De qualquer treinador. Os que vêm de fora e os que estão aqui. Você vê que o Flamengo é campeão e o pessoal não fica satisfeito. Eu não entendo isso. O Dorival foi campeão e... Eu não entendo isso. O Dorival foi campeão e saiu. Não, mas é o Rogério Ceni, é o Renato Gaúcho porque perdeu a final pro Palmeiras. É o Abel que quando perdeu pro Defensa e Justiça
a final também da Recopa começa a ser cobrado. E aí você pode estender para vários outros treinadores. Eu vou começar... Vamos começar falando do que ele escolheu, o Vitor Pereira. O Vene trouxe a semana que ele ia colocar o Thiago Maia como, por hora ali, em alguns momentos... De zagueiro. De zagueiro, né? Como um terceiro zagueiro, né? Thiago da esquerda, centralizado estava o Davi Luiz. O Davi Luiz e na direita estava o Fabrício Bruno. Vamos lá. Isso rolou, aconteceu. Eu não sei qual foi a impressão de vocês. Vocês gostaram dessa mudança? Ou Pedrosa, você gostou dessa mudança? Gostar não é a palavra, né? Porque você não está preocupado. Deu certo ou não deu? Isso. Não deu. Não deu certo. O Flamengo até criou oportunidades no primeiro tempo, conseguiu colocar 2 bolas na trave, mas eu repito o que eu venho dizendo aqui no programa. Eu acho que o Flamengo joga de uma forma muito mais intuitiva do que de fato treinada. Por que eu falo intuitiva? Porque era a intuição dos seus craques. É no lance do Everton Ribeiro, que jogou bem o primeiro tempo e depois caiu muito de rendimento no segundo. É no lance do Gabigol, do Arrascaeta. É um time que é recheado de craques, mas que você não vê cara, você não vê padrão de jogo. E aí ele tentou colocar o 3-5-2, que hora era 3-5-2, hora era 3-6-1, porque o Gabigol sai muito da área também. E naquele momento ali, nas laterais, o Varela estava sendo acionado, o Ayrton Lucas no começo do jogo era o único acionado também, e ficou um jogo muito monótono, um time desequilibrado, um time que não fez de fato o que deveria fazer. Mas sabe o que eu penso? Vamos lá, o Gaia Eu vou discordar no sentido de dar errado do Pedrosa. Eu acho que deu certo. Com a Ayrton Lucas. Sim, como que deu certo, Vene? Deixa eu explicar por que eu acho que deu certo. Porque foi o melhor momento do Flamengo. O primeiro tempo do Flamengo não foi um primeiro tempo ruim. O Flamengo teve muitas oportunidades. A questão é, os jogadores não aproveitaram as oportunidades. Teve bola na trave. Tanto é que isso surpreendeu o Del Valle. Porque o Ayrton Lucas estava jogando praticamente como se fosse um atacante lá na ponta. Deu certo. Só que, a partir do momento que o Del Valle entendeu o estilo de jogo do Flamengo e começou a marcar esse estilo de jogo, o Flamengo não teve outra alternativa. E aí se perdeu. Eu acho que num determinado momento deu certo. Mas, desse jeito, eu não botaria o Thiago Maia como zagueiro. Tanto é que, quando o Léo Pereira voltar, ele será esse jogador e provavelmente o Thiago Maia ou o Vidal vão sair do time. E aí vamos fazer um exercício aí para ver se você vai continuar achando que deu certo. Sim. Ontem o Flamengo cruzou quase 60 bolas na área. Foram 50, só para deixar claro, 59. 39 durante o tempo normal, os 90 minutos, e 20 durante a prorrogação. Quando eu pergunto para vocês, assim, num recorte vitorioso desses anos todos, qual é o maior poder do Flamengo? É o meio de campo. Eu não sei se vocês concordam comigo. O meio de campo, tudo nasce por ali. O Flamengo não tinha um jogo em que tinham 2 excelentes laterais e tudo nascia pelos flancos. Não. As jogadas do Flamengo, elas iniciam, elas são criadas pelo meio e elas vão se construindo e param lá no ataque avassalador do Flamengo. Tinha o Rodinei também, que era muito bom lateral e era uma arma, mas era mais uma arma do Flamengo e não a única arma como pareceu apoiando ali com o Everton Ribeiro. Mas ela nasce construída pelo meio. Quando você tem um Thiago Maia, que é um volante, e você botou ele como um zagueiro, e aí você deixou os laterais como laterais, você começa a ter uma lacuna criativa no meio de campo. Isso é natural. É a sua escolha de esquema tático. Você começa a jogar a tua jogada para os lados, que foi o que aconteceu, por isso tantos cruzamentos. Aí eu pergunto para vocês, efetivamente, o que é efetividade no futebol? Gol. Efetivamente, esse tipo de jogo deu certo? Não, foi o que eu falei. Efetivamente não, porque a bola não entrou. Então será que essa é a melhor opção? Ou é uma vaidade assim, eu tenho que mudar o esquema tático do Flamengo? Eu tô analisando em cima do jogo contra o Del Valle. Perfeito. Contra o Vasco, se esse é o melhor estilo de jogo, aí o Vitor Pereira que tem que estudar, ele é pago para isso. Sim. Eu tenho que analisar nesse primeiro momento. Na minha opinião, deu certo, mas não foi efetivo porque a bola não entrou. Os jogadores não aproveitaram as oportunidades. Então não deu certo, Acho que é uma boa alternativa. Não, deu certo, porque o Flamengo jogou bem. O primeiro tempo do Flamengo não foi um primeiro tempo ruim. A questão é que no segundo tempo foi pavoroso. Foi um dos piores 45 minutos do Vitor Pereira no Flamengo. Foi pavoroso. Mas aí eu não acho que é só questão tática. Para mim é muito questão física. E aí tem que ter a cobrança da diretoria. Por que os jogadores estão mal fisicamente? Por quê? Eles ficaram uma semana treinando, se preparando apenas para esse duelo. E eles não apresentaram nenhuma melhora física, muito pelo contrário. Eles começaram a cair de rendimento por conta da parte física. E vários jogadores estão mal fisicamente. O Everton Ribeiro caiu de produção no segundo tempo por conta da questão física. O Arrascaeta está muito mal fisicamente. O Pedro nem se fala. O Pedro andou, ele ficava dando trote, ele não ajudou nem um pouco na marcação.
Tanto é que os jogadores da parte defensiva reclamam da postura dos jogadores da parte ofensiva. Então, o problema não é o que o Vitor Pereira fez para esse jogo, colocando o Thiago Maia. E sim um problema. Não. Se ele escolhe, o problema não é esse. Pode ser um dos problemas. Um dos problemas pode ser esse, que na minha visão nem foi o pior problema, não. Eu continuo achando, a estratégia deu certo, mas o Flamengo não foi efetivo porque a bola não entrou. Para mim, a questão vai muito além disso aí. Muito além disso aí. É a parte física. Tanto é que, quando o Matheus Gonçalves entra, aí outro problema do Vitor Pereira. Eu acho que ele demorou demais a mexer no time. Eu ia perguntar, Matheus essa era a minha próxima Gonçalves pergunta. e Everton Cebolinha, eles entraram bem no jogo. Tanto é que o Everton Cebolinha deu assistência para o Arrascaeta. Uma assistência, inclusive, muito inteligente da parte dele. E Matheus Gonçalves entrou com a vontade que o Arrascaeta não demonstrou. Vamos lembrar o jogo as inteiro. mexidas dele? Demorou a acontecer, mas aconteceram. Quem que entrou nesse jogo? Matheus Gonçalves, Everton Cebolinha, Gerson. Gerson também não entrou mal, tá? Acho que foi. Marinho também entrou. Mateusão. Mateusão. Alguém entrou mal, na opinião de vocês? Não, o Marinho teve indiferente. Coletivamente fez o Matheus diferença? Gonçalves e o Everton Fizeram Cebolinha diferença. fizeram a diferença. É isso. Pra mim, aí eu vou até discordar um pouco do Vene, porque pra mim, no primeiro tempo, o juiz minou muito a partida em vários momentos. Acho que o Flamengo, não só o Flamengo, mas o jogo ficou chato, porque toda hora era parado, toda hora era cartão amarelo, aí teve problema de não sei o quê, enfim. Eu tava doida pra ter um vermelho pra eu dizer que tá precisando de um psicólogo. Continua e aí, aí, Pedrosa. Mas o Flamengo precisa de psicólogo desde E aí, no 2019. segundo tempo, nos primeiros 15, 20 minutos, o time do Flamengo realmente não produziu nada. Cansou o Everton Ribeiro, que pra mim estava sendo o melhor da partida ali na construção, cansou e começou a errar muito. Quando o Matheus Gonçalves entra e ele não tem medo de nada, vai pra cima, e o Everton Cebolinha também entra e entra muito bem, o Flamengo, pra mim, fica com a cara que o Vitor Pereira queria, jogando com os pontas, e consegue construir jogadas. A questão é, repito, ali a circunstância do jogo era uma final, o Flamengo precisava do gol, você vai também no bum a meu boi. Mas a quantidade de cruzamentos pro Flamengo fazer um gol nos 95 minutos que estava naquele momento, eu não consegui enxergar essa estratégia Mas como é dando isso certo. que eu digo a vocês. Então, mas no segundo tempo ele mudou essa estratégia. Esse é o ponto. Mas continuou cruzando bola na área. Continua cruzando. Não, beleza. Mas a Ele minha não- análise em cima dos 3 zagueiros ter dado certo, em cima no primeiro tempo, foi quando aconteceu bem, isso. mas aí no segundo tempo ele mudou. Ele não usou o Varela e o Ayrton Lucas. Ele usou o Matheus Gonçalves e o Everton, E tem um e o outro Everton ponto. Cebolinha Mas pra aí fazer a porque mesma mudou. coisa. Mas Foi olha só, isso. quando você joga futebol e você taticamente não sabe muito o que fazer, o que você faz? Você joga a bola na área. Isso é do Ou futebol. você tenta resolver as coisas Ou sozinho. que aí você tem que ter a qualidade do E era o que jogador. o Matheus Gonçalves tentou fazer ontem diversas vezes. Porque, repito, Um o contra Flamengo um. é um time intuitivo. O Flamengo não é um time bem Mas treinado. o Ponto. exercício que eu perguntei pra vocês, que eu queria fazer com vocês é, as peças que entraram, vocês citaram, as 5 peças, entraram bem? Sim, entraram bem. Coletivamente, o Flamengo melhorou muito? Não. Na minha opinião, não. Das 5, só 2 entraram bem. Everton Cebolinha e Matheus Mas Gonçalves. pelo tempo também, né, que entraram. Não, entraram tiveram bem. mais E tempo. o Gerson fez o papel dele. O Gerson fez o papel dele. O Marinho, pra mim, água de salsicha. Não muda nada ali. E o Mateusão também. Teve nem tempo, Assim, coitado. e pra ser sincero, eu mandei até pro Pedrosa, antes do jogo começar, o banco de reserva do Flamengo também não é nada demais. É verdade. Não. Nada demais. O Vitor Pereira olha pro banco e pensa, e aí? Eu Peraí, tenho que confiar na nada garotada. demais em relação a que a gente tem no Brasil, Não, nem isso, Fernando. É. Nem Gente. isso. Você nem quer que eu isso. te lembre o Pode banco de pegar reserva banco do de Flamengo? reserva. Nem isso. eu concordo com Mateusão, ele. Marinho, Everton Cebolinha. Everton Cebolinha. Não, é ok. Everton, Cebolinha, Matheus Gonçalves e Gerson. São 3 jogadores de calibre que Só. podem ser titulares do Flamengo. O resto, O resto é muito por mais bom, que uma sejam boa bons fase, mas jogadores, ele mas você é não dá uma- pra você olhar e falar assim, pô, esse cara aqui... Vai resolver. Não tinha ninguém, só o Everton Cebolinha e o Eu Matheus só Gonçalves. acho o seguinte. Inclusive o eu Matheus acho que você França, coloca- que é um jogador que poderia fazer uma boa função, ele já deixou de lado, ele nem bota mais, né? E eu acho assim, se você tem peças que entraram bem e coletivamente aquilo não avançou, é que o coletivo não tá legal. Mas é claro, isso é fato. Isso é um óbvio. fato. Mas esse é o exercício. Isso é um O fato. coletivo não tá legal. Isso é óbvio. E a dúvida que eu tenho é, e aí eu não gosto de ficar batendo nessa tecla, eu não falo isso muito por aqui, mas vou falar. Você escolhe tirar um treinador que foi campeão de 2 grandes competições, que tinha o Flamengo jogando no simples. Ninguém tinha que aparecer mais, só o Flamengo. Mas né? era efetivo. Efetivo, que é o que o futebol quer. É eu isso acho que aí. é isso. Não É sei isso. vocês, mas eu acho o efetivo Que inclusive melhor. é o que o Palmeiras é atualmente, na minha opinião, joga o melhor futebol. Efetivo. Não faz um futebol bonito. Exatamente. Daí você, eu vou colocar um outro treinador. O treinador que chega, que no caso é o Vitor, ele mesmo tem aquela questão dele ter que mudar, porque ele veio pra mudar. Imagina se você troca o Dorival pelo Vitor e ele faz a mesma coisa. O mesmo time, a mesma escolha tática. O que, assim, efetivamente seria melhor.
Mas não, aí tem um pouco do eu tenho que mostrar aqui a minha cara. Sabe quem eu lembro? O Domi. Quando sai o Mister, que o Domi chega, ele tem que mudar. Aí mudou um monte de coisa, lembra disso? Não, mas não é ter Mas que eu mudar, acho que também Fernanda. não. É o estilo de trabalho dele. Eu acho que ele tentou implantar o estilo de trabalho dele, mudando uma formação, não mexendo nas peças, mas mexendo na variação tática, que é válido. A questão é, o Flamengo ficou engessado pelo lado esquerdo, aí depois ficou engessado pelo lado direito. O que eu quero dizer? Eram as jogadas do Flamengo na partida. E com um time que não é bem treinado, ele acaba se tornando intuitivo porque tem grandes jogadores. O Gabigol saía da área para fazer o papel de meio o tempo inteiro, que não é um problema. Mas quando você tem um time intuitivo, você acaba se precipitando em vários momentos. Tanto é que o gol sai de uma jogada que o Gabigol faz isso, e é uma jogada que ele mesmo reclamou com o Matheus Gonçalves antes que ele deveria ter feito. Por quê? É uma jogada que até sempre dá certo com o Flamengo, é manjada essa jogada. Só que é manjada pelos próprios jogadores. Você não vê a cara do Vitor Pereira, você não vê o dedo do Vitor Pereira, você vê um time completamente intuitivo e que o treinador, claramente, com 2, 3 meses de trabalho, se ele não for um fenômeno, que tá claro que o Vitor Pereira não é, ele não vai conseguir. Então é isso aí, nação. Mais um Vigíniozinho, como sempre, dando aula nas suas análises ali. Nem sempre, mas o Zinho é muito bom comentarista. E o que ele falou é certo, entendeu? O Flamengo jogando bem, ganhando e não jogando bem é criticado. Jogando bem e não ganhando é criticado. Então, de qualquer maneira, o Flamengo é criticado. Até na época do JJ, o Flamengo era criticado, que era o melhor futebol da América do Sul, ganhando tudo, e sim, era criticado, né? Óbvio, o início do JJ foi um início muito complicado, e ele quase foi eliminado da Libertadores pro Emelec lá, era o que depois levou de 3-0 do Bahia. Aí ele teve um mês de preparação, né, se eu não me engano, teve a Copa América. Então, um dos fatores principais do JJ deu muito certo no Flamengo, né, e aquele Flamengo conseguiu apresentar aquele futebol muito bonito, é que o Flamengo, na minha visão, ele teve um mês de preparação porque teve a parada para a Copa América. Então, isso, para mim, na minha visão, foi um ponto principal para o Flamengo dar certo. Hoje, o Flamengo, para disputar essas competições, o Flamengo, no mínimo, tinha que ter um mês de preparação direto. Uma coisa que o Flamengo praticamente não teve. O Flamengo teve o quê? 15, 20 dias? Os jogadores já voltando em mais de 40 dias de férias. Os jogadores teve mais férias, mais tempo de férias do que tempo de preparação. Então é aquilo. Agora, a gente sabe que deu tudo errado. Vitor Pereira, ser demitido, não. Ele tem que continuar, ter tempo de trabalho e implementar um trabalho em pouco tempo. Não dá. A diretoria, ela quis trocar o Dorival. Eu acho que não era certo. Eu manteria o Dorival. Mas quis trocar o Dorival para tentar evoluir, né? É o futebol do Flamengo que acabou não conseguindo. E agora a gente tá pagando o preço. Mas eu acho que o Vitor Pereira vai conseguir tirar o time desse caos aí e botar o time para jogar bola, né? Mas isso vai depender muito de como que ele vai andar nos clássicos, né? Como que vai decorrer nos clássicos, né? Que é clássico e aí sempre final do Carioca, que são um ponto importante. Então, aquilo, o Vitor Pereira é um bom treinador, sim, na minha visão. Só que ele tem que ter tempo para trabalhar, uma coisa que ele não tá tendo, né? Ele tá tentando fazer as modificações que ele quer, disputando títulos. E isso acaba pressionando mais ele ainda, né? Não só ele, mas como o ambiente do clube também, né? Fica meio pesado para treinar. E o Zino também comentou sobre isso, né? E ele foi perfeito na sua análise. É isso aí, tamo junto. Deixe seu like e sua inscrição. Valeu!